Quem são as duas testemunhas em Apocalipse 11? Seriam reais ou simbólicos? Estamos nos aproximando desses acontecimentos? Se esse assunto é intrigante para você, me acompanhe nesse vídeo. Eu sou o pastor Sérgio Marques, esse é mais um vídeo da Vida em Cristo e o tema do vídeo de hoje é as duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11. Nós começamos aí com a medição do templo. Então João recebe a ordem de medir o templo e é uma ordem tripla: medir o templo, Apocalipse 11:1, né? O templo de Deus, o altar e contar os adoradores que ali estiverem. O pátio exterior deve ser ignorado, segundo a orientação que ele recebe, pois foi entregue aos gentios. Então a medição do templo fala sobre a posse e a proteção de Deus em relação ao seu povo durante o período da grande tribulação, mas também é uma referência à condição espiritual de Israel e da igreja nesse mesmo período. Aí a gente vai então para a questão, vamos direto ao ponto, tá? Quem são as duas testemunhas? Para a maioria dos intérpretes, seriam Moisés e Elias, e há alguns indícios para isso, né? No versículo 6 de Apocalipse 11, diz que elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, e têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, né? E isso, logicamente, nos remete a Moisés e Elias. Moisés foi usado por Deus nos dias de Faraó para que as águas do Nilo se tornassem sangue. E Elias foi usado nos dias de Acabe para que não chovesse. Então, Elias foi levado ao céu no rodemoinho e o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Então, existe toda essa conjectura. Além disso, ambos reapareceram lá no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Então, os indícios são fortes para que as duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Mas a Bíblia não faz essa afirmação. Eu creio que é mais correto afirmar que a mesma unção e propósito que havia na missão de Moisés e Elias estará presente nessas duas testemunhas, não importa quem elas sejam. O que mais importa é que elas ministrarão no poder e na graça de Moisés e Elias. Muita gente pensou que João Batista fosse Elias nos dias dele, né? Mas João Batista disse: não, eu não sou Elias, né? Mas a Bíblia diz que viria um Elias antes que o Senhor ferisse a terra com maldição. Então muita gente pressupõe, mas nós não temos autorização bíblica, teológica para fazer essa afirmação. Então nós acreditamos realmente que as duas testemunhas serão pessoas que virão no poder e na autoridade que havia em Moisés e que havia em Elias. Quando surgirão no palco da história? O contexto bíblico indica que essas testemunhas surgirão, lógico, durante a grande tribulação. O anticristo, também chamado de a besta, estará enganando as nações e a presença das testemunhas será um grande embaraço para ele, porque elas irão denunciar aberta e corajosamente o pecado, manifestando o poder de Deus para o arrependimento e a conversão da humanidade. Uma outra pergunta: como se apresentarão estas duas testemunhas? O texto diz, Apocalipse 11:3, que elas se apresentarão vestidas de pano de saco, que indica um desapego a toda a pompa e a aparência da religião institucionalizada e da falsa igreja que já existe e que será predominante nos anos do reinado do anticristo. Pano de saco também era uma vestidura de luto. Então, me parece que esse será o sentimento que predominará nesses profetas. Estarão de luto por tanta morte, tanta destruição causada justamente pelas mãos de Deus a um mundo cheio de iniquidade. Mesmo assim, a misericórdia de Deus os usará para chamar muitos ao arrependimento. Então, assim como Elias e João Batista, as testemunhas estarão fora, repito, desse sistema religioso e vão denunciar os pecados de Israel e da igreja apóstata desses dias. E quando eu falo igreja apóstata,
Eu estou falando do cristianismo no sentido geral. Apostasia não é alguma coisa que atinge essa ou aquela denominação. Muitas denominações históricas que tiveram vida espiritual ali na parte final da Idade Média, Idade Moderna, e hoje em dia, muitas dessas estarão compondo essa falsa igreja. A igreja cristã, no sentido geral, está abrindo as portas para o pecado, está cada vez mais cheia de luxo, de pompa, de ganância, de heresia, de pecado grosseiro. Então a gente percebe que realmente caminha-se nessa direção. Obviamente há um remanescente e haverá um remanescente, mas essas duas testemunhas estarão denunciando, clamando, buscando arrependimento. Veja só. Dizem que Dietrich Bonhoeffer, um exemplo da história, eu já estou citando ele mais de uma vez em nossos vídeos, quando ele forma aquela resistência cristã confessional na Alemanha nazista, muitos o consideram como um tipo das duas testemunhas que virão durante a grande tribulação e aparecem lá em Apocalipse capítulo 11. Inclusive por ele ter sido martirizado. Ele ficou fora daquela igreja apóstata, aquela igreja falsa, né, que apoiava o Terceiro Reich, apoiava Hitler, e ele foi martirizado por isso. Então, um exemplo da história recente, mostrando para a gente entender realmente quem serão as duas testemunhas. Com que autoridade essas testemunhas ministrarão? Claro que no poder do Espírito Santo, e realizarão muitos sinais, milagres, né? Apocalipse capítulo 11, verso 4, diz: são essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Essa é uma referência às duas oliveiras, que são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 4, verso 11 a 14, ou seja, uma unção que o Espírito de Deus designa, como designou a Zorobabel e Josué lá por volta de 520 a.C., também designará esta unção para que, como Jerusalém foi reerguida através do ministério desses homens, também o povo de Deus, aqueles que são separados para a salvação, mesmo nesse período de dor e sofrimento, encontre oportunidade de arrependimento. Serão pessoas cheias do conhecimento bíblico, confirmando a sua mensagem com a palavra viva de Deus. Isso nos remete a mais uma pergunta: qual será a sua mensagem? O fato de elas se vestirem com roupas rústicas, de pano de saco, nos faz lembrar de Elias e João Batista. Estou voltando de novo a esse ponto. Que pregaram numa época de grande apostasia a mensagem de arrependimento. Eles vão clamar, mostrando verdadeiramente como a prática cristã, a liturgia, a teologia, a doutrina estarão longe daquilo que Deus já havia preconizado. Terão profundo conhecimento da Bíblia, né, e da história humana. Então, após eles comprovarem biblicamente a sua mensagem, eles vão apelar para o arrependimento e grandes sinais estarão acompanhando esses dois tremendos homens de Deus. Outra pergunta: o que acontecerá com essas duas testemunhas? Quando eles terminarem seu testemunho, a besta ou o anticristo, que já surge aqui no capítulo 11, nós veremos isso no capítulo 13, mas ela já surge aqui no capítulo 11, vai matá-las em Jerusalém, isso está em Apocalipse 11, versos 7 e 8, seus corpos ficarão expostos em praça pública, as pessoas do mundo inteiro vão se alegrar, a Bíblia diz que elas trocarão presentes, farão aí um antinatal, farão uma celebração com a morte das duas testemunhas. Por quê? Por meio da pregação delas, as consciências daquelas pessoas estariam sendo atormentadas. 3 dias e meio depois, Deus as ressuscitará. E tudo filmado, transmitido via satélite para o mundo inteiro. Elas serão ressuscitadas, levadas ao céu aos olhos de todos. E aí, meu querido, haverá uma grande comoção mundial, né? Tudo vai ser assistido, cada um na sua casa recebendo essas
imagens, né? Todo mundo. Isso está lá no versículo 14 de Apocalipse 11. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. E olha só, os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Pois bem, e a pergunta que nós sempre fazemos aqui no vídeo: o que há de essencial nisso? Primeiro, quanto à medição do templo, lá no versículo 1, 2 e 3, essa vara de medir é um símbolo da palavra de Deus. Quando a igreja sai da palavra, ela deixa de ser bênção. Quando ela tolera o pecado em seu meio, ou rejeita as doutrinas capitais da fé cristã, Deus precisa passar o prumo. Tá? 2 Reis, capítulo 21, verso 13. Veja só o que a Bíblia nos diz: estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, utilizado contra Samaria, e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se lava um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Deus vai passar o prumo em cada igreja, em cada denominação, em cada ministério, e vai virar tudo de cabeça para baixo. Isso já está acontecendo, meu querido. Jesus já deu ordem para que o templo seja medido e contabilizado cada adorador que o adora em espírito e em verdade. Logo vai ficar escancarado quem é quem na casa de Deus. E com respeito às duas testemunhas, a identidade delas não é tão importante como nós já vimos. Apenas demonstram como Deus mantém seu testemunho na terra, mesmo em meio a tanta iniquidade e apostasia. E além disso, eles formam um paralelo entre a vida, a pregação, a morte, a ressurreição e a assunção de Cristo. E elas também são um símbolo do chamado a todo cristão obter vitória através do sofrimento. Nós não podemos esquecer que o pano de fundo do Apocalipse é o primeiro século, primeiro e segundo século da era cristã, onde ser cristão era sinônimo de ser mártir. Todo cristão tinha que provar a sua fé morrendo. Eles não eram simplesmente perseguidos como nós somos hoje, né? As pessoas às vezes brincam com a gente, falam mal por trás, fazem chacota, contam piada, nos discriminam. Não, eles eram assassinados como espetáculo público e não negavam a sua fé em hipótese alguma. Não tinham o conhecimento bíblico que a gente tem, não tinham nem o Novo Testamento nas suas mãos, mas tinham um amor avassalador por Jesus Cristo, e nada os tiraria do caminho de Deus, nem mesmo a morte. Todo cristão deveria considerar a possibilidade de sofrer por Cristo como um privilégio, entende? Como um privilégio e uma comunhão mais íntima com Ele. Então, cristãos vencedores no Apocalipse, a gente já disse isso em outros vídeos, não são e não serão os que obtêm restituição de bens, ou os chamados conquistadores e prósperos aos olhos da sociedade, mas os que serão capazes de manter o seu amor por Deus, mesmo em meio ao sofrimento e à morte. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Isso é essencial. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.